Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então, dando continuidade ao assunto de tecido conjuntivo. E hoje nós vamos ver um pouco sobre um tecido conjuntivo especializado que é o tecido ósseo. Bom, primeiramente, vamos deixar claro que tecido ósseo não é sinônimo de osso. O osso é um órgão e, assim como todos os órgãos, eles são constituídos por vários tipos de tecido. Nós sabemos que, lógico, o tecido ósseo compõe a maior parte do osso, mas o osso também é constituído por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tecido adiposo, nervos, enfim. Falando um pouquinho mais então sobre as funções relacionadas ao tecido ósseo e assim também aos ossos, nós sabemos que eles servem de suporte e proteção para tecidos moles e órgãos vitais. Como, por exemplo, nós temos a caixa torácica, que protege aí órgãos como pulmão e coração, e o nosso crânio, que protege aí o nosso cérebro. Os ossos também estão associados à musculatura esquelética e assim nos permite então a realizar movimentos como sentar, andar, correr, pular, enfim. O tecido ósseo também serve para o nosso corpo como um depósito de minerais, como o cálcio e o fosfato principalmente, além de outros íons. E é no tecido ósseo que nós encontramos a medula óssea, responsável pela produção do tecido hematopoético, ou seja, do nosso sangue. Nós sabemos que, assim como outros tecidos, o tecido ósseo é formado por células e uma matriz extracelular. No caso do tecido ósseo, nós temos a presença aí de 3 células aí, compondo esse tecido, que é o osteócito, o osteoblasto e o osteoclasto. Veremos à frente sobre eles. E nós temos uma matriz extracelular que tem como característica principal ser mineralizada, ou seja, ela tem a presença de minerais, no caso, o cálcio. Falando na matriz, então, a composição química dessa matriz, óssea, do osso, enfim, ela é composta principalmente aproximadamente 65% por uma parte inorgânica e 35% por uma parte orgânica. A parte inorgânica ela é representada aí pelos minerais, sendo o principal componente o fosfato de cálcio. Esse componente ele se apresenta na forma de cristais de hidroxiapatita. E esse é o componente responsável por dar a característica de dureza, de rigidez do tecido ósseo. Além do fosfato de cálcio, nós temos a presença de outros minerais como o bicarbonato, o magnésio, o potássio, o sódio, o citrato, vendo assim que os ossos, o tecido ósseo, ele serve como reservatório aí desses minerais. A parte orgânica dessa matriz óssea, ela é composta principalmente por fibras de colágeno, sendo a principal tipo de fibra de colágeno o colágeno tipo 1. E as proteínas não colágenas, que são aí representando aí 5 a 10% dessa matriz, são as proteínas da substância fundamental, que eu já falei em aulas anteriores, como glicosaminoglicanos, glicoproteínas, e nós temos também as proteínas específicas dessa matriz óssea relacionada com a mineralização do tecido ósseo,
que é a osteocalcina, a osteopontina e a osteonectina. Bom, a hidroxiapatita mais o colágeno, elas dão então como características ao tecido ósseo, esse tecido então ter resistência e rigidez. Vendo que a resistência ela é inerente principalmente a se apresentar fibras de colágeno. Ou seja, uma matriz óssea sem colágeno seria, numa analogia simples, como se fosse um copo de vidro, né? Ele é rígido, mas se, por exemplo, cair no chão, ele não tem maleabilidade e ele se quebra facilmente. No caso do osso, que ele tem essa rigidez e essa resistência que é dada por causa da presença da fibra de colágeno, nós podemos fazer analogia como um copo de plástico, né? O copo de plástico ele é rígido, mas ao mesmo tempo ele apresenta essa maleabilidade que, no caso, se ele cair ao chão, ele não vai se quebrar. Bom, espero que tenham entendido com essa analogia. Falando um pouquinho sobre as células, então, do tecido ósseo, né? Como eu falei, nós temos 3 tipos de células e vamos falar então dos osteócitos. Os osteócitos são as células adultas desse tecido. Ele se apresenta numa forma fusiforme, né, achatada, e são células que apresentam vários prolongamentos, né? Como a matriz óssea ela apresenta essa característica de ser rígida, então essas células elas vão estar dentro de lacunas, né? Que são espaços aonde essas células estão alocadas. Então, dentro dessas lacunas, nós encontramos os osteócitos. E esses osteócitos possuem prolongamentos que estão inseridos dentro de canalículos. Esses canalículos comunicam, então, um osteócito com o outro, permitindo, então, a comunicação entre essas células. Então, essas células formam como se fosse uma rede, né, de células que se intercomunicam umas com as outras. A função do osteócito está principalmente relacionada com manter, né, essa matriz óssea mineralizada. Então, ela mantém os níveis adequados de minerais desta matriz. Como essas células estão alocadas aí em lacunas, em espaços, isso não permite que essas células possam então se dividir. Então, a mitose não ocorre nos osteócitos. O outro tipo de células que nós encontramos são os osteoblastos. Percebam que é sempre, né, a parte do final do nome que muda entre essas células, porque ósseo está relacionado com a osso. Os osteoblastos são células jovens. Essas células elas têm um formato mais cúbico ou cilíndrico e sempre se apresentam na superfície do osso. No caso, eu vou mostrar mais à frente, apresentam sempre no periósteo, que é a membrana que reveste externamente o osso, ou no endósteo, dentro. Estas células são as responsáveis por produzir a matriz óssea. E conforme essa célula deposita então essa matriz óssea ao seu envolto, ela vai então se fixando aí e ela passa então a se tornar uma célula adulta, ou seja, o osteócito. Essa matriz que o osteoblasto produz, que é uma matriz, né, recém sintetizada, ela é inicialmente uma matriz não mineralizada,
que aos poucos então vai se adicionando os minerais. O nome que nós damos a essa matriz, né, recém-sintetizada, é osteoide. Então o osteoblasto ele vai depositando esse osteoide ao seu envolto e conforme essa matriz vai sendo, né, fixada, o osteoblasto se fixa e se torna osteócito. Nós temos outra célula no tecido ósseo que é chamada de osteoclasto. Essa é uma célula bem diferente, é uma célula que ela tem um formato bem grande, é uma célula gigante e que apresenta aí vários núcleos, ela é multinucleada. São células móveis que percorrem o tecido e estão dispostas principalmente na superfície do tecido ósseo, ou seja, no periósteo ou no endósteo, e elas são formadas, originadas através de fusão de macrófagos. E assim como os macrófagos, que têm como principal função a fagocitose, os osteoclastos têm a função de comer, destruir a matriz óssea que está velha ou danificada e promover assim a sua reabsorção. Então podemos ver aqui nessa figura, né, a presença dos osteoblastos, né, e dos osteoclastos que ficam aí na superfície do osso e dos osteócitos que estão aí comunicando um com o outro através de prolongamentos, né, que estão dentro de canalículos dentro desse tecido ósseo que é rígido, né, então permite a comunicação entre essas células. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Ativem a notificação, deem um curtir, façam o seu comentário e nos incentive aí a continuar com mais vídeos no canal.